Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Allan Kardec e mais especificamente, né, ainda na parte da codificação espírita, daí nós vamos falar sobre Allan Kardec e mais especificamente sobre o professor. Então vamos pegar a parte da bibliografia dele, né? Tem bastante desencontro em muitas informações, né? Porque são muitas fontes, muitas publicações, então é bem complicado, na verdade, a gente conseguir uma informação mais confiável, né? Eu observei que algumas datas que a gente tem aqui registradas não fecham com datas do ESD, mas eu preferi manter essas datas aqui, depois no final a gente vai ver por que fiquei com essas datas aqui. O que me levou a escolher isso aqui. Então tá, bibliografia, começando pelo nome verdadeiro dele, nome completo, né? Eu não sou muito bom de francês, né? Já é difícil falar um português corretamente, né? Imagina francês, né? Mas então vamos arriscar alguma coisa. Hippolyte Léon Denisart Rivail, né? Esse seria o nome completo do Allan Kardec. O nome completo, eu vi no vídeo, ela falava Hippolyte, eu acho que ela meio que quis americanizar ele. Exatamente, eu vi também isso aí, mas não tem no francês, né? O mais correto é Hippolyte. Então, até nessa composição do nome existe também muita confusão, porque alguns dizem que é Léon Hippolyte, outro é Hippolyte Léon, outro já mistura o Denisard aqui pelo meio, então é uma confusão só. É porque lá na França, naquela época, esses nomes eles eram tipo, o sobrenome, nome de família, né, o Rivail vinha primeiro, e depois vinham os outros nomes, então isso são todos nomes de família que vão se aglomerando, digamos assim, né? As pessoas iam somando, né, os nomes de família e tal, então acabava que dava vários nomes, tinha até muitos que tinham mais nomes que isso ainda, né? Esse aqui ainda o Allan Kardec ainda só tinha 4 nomes, né? E até eu estava vendo um artigo português brasileiro, na verdade, né, sobre um dos bibliógrafos dele aqui no Brasil, eu só não recordo o nome agora e eu fechei a publicação, onde ele usa essa composição aqui também, tá, de Hippolyte Léon Denisart Rivail, né, então que eu acredito que seja mais correta, né, inclusive também na grafia do nome, porque muitos usam com 2 P's, outros usam com L e um I, e assim vai, né, então essa aqui é a grafia que parece ser a mais correta, né. Data de nascimento dele, 3 de outubro de 1804. Cidade de nascimento, Lyon, na França. Os pais dele Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Louise Duhamel. Casaram-se em 5 de fevereiro de 1793. Uma curiosidade aqui sobre o pai de Hippolyte. Jean-Baptiste ele era advogado, oficial da Guarda Nacional Francesa, chegando a ser nomeado juiz militar. E ele desapareceu na Espanha por volta de 1807 e foi considerado falecido desde então. Isso consta no contrato de casamento, né, do Allan Kardec, lá no contrato de casamento. Então ele perdeu o pai bem cedo, né? Bem cedo, ele tinha mal e mal seus 3 anos, né, quando já ficou órfão de pai, né. E tem mais coisas interessantes aqui que eu localizei sobre a família dele, já vamos ver. Coisas que eu não tinha visto, que não constam no Wesley, também não são tão importantes, digamos assim, né? Mas são interessantes, são curiosidades que vale mencionar. Então, os biógrafos afirmam que Hippolyte viveu sua infância em Lyon, cidade conhecida pelo livro Pensamento e Ocultismo. No entanto, ele mesmo afirma, né, o Allan Kardec, que já se intitulava Allan Kardec, na Revista Espírita de julho de 1862, que ele jamais morou em Lyon. E no registro de nascimento consta que seus pais estavam temporariamente em Lyon,
mas residiam em Bourg-de-Lain, cerca de 60 quilômetros de Lyon. Uhum. Eu vi outros registros, então, porque Bourg-de-Lain eu não consegui localizar, mas se procurar no Google Maps, a gente consegue achar a cidade de Bourg-en-Bresse. E Bourg-en-Bresse é uma comuna francesa, capital do departamento de Ain. Então, né, é Bourg-de-Lain, na região da Auvergne-Ródano-Alpes. A pronúncia do nome, na curiosidade, é Bourg-en-Bresse ou simplesmente Bourg. Então, aqui até tem a localização no Google, do Google Maps, né? Isso que eu estava localizando agora, por causa disso que eu te pedi para esperar, porque foram coisas que eu consegui encontrar só agora. Aqui, infelizmente, não saiu o nome cheio, eu não vou fazer o recorte, não trouxe cheio, mas aqui então seria a comuna, né, de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. A mais ou menos, né, 60 quilômetros, 62 quilômetros e meio, que quase em linha reta, né, de Uhum. Lyon. Fechou com a informação que a gente tem aqui da bibliografia. Então tem uma árvore genealógica dele, do Hippolyte, que é da Federação Espírita dos Estados Unidos. E aqui, além das datas a confirmação do desaparecimento do pai dele e de todas as datas que referem-se aqui, ainda tem as curiosidades que eu achei bem interessante e triste também da família, né? Ele teve Uhum. um irmão aqui que data de nascimento em 1796 e falecimento em 1802, e uma irmã com data de nascimento em 1799 e falecimento em 1801, né? Nossa. Os dois muito novos já faleceram e antes de Allan Kardec nascer, né? Então, essa família foi bem tumultuada, teve Sim. bastante, né, bastante dificuldade na família, né? Tá, seguindo a bibliografia, então, em 1815, Hipólito foi enviado à Suíça para ingressar na escola de Yverdon. Essa escola, fundada e dirigida pelo suíço Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo reconhecido por suas ideias progressivas e liberais, era reconhecida como um dos principais educandários europeus, sendo frequentado por diversas personalidades da época. Aqui no nosso ESE, a gente vai ter até algumas das personalidades, né, que ele cita, que se interessaram pela essa escola de Yverdon: Goethe, o rei da Prússia Frederico Guilherme III e a esposa Luísa, o czar da Rússia Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e de Württemberg, o imperador da Áustria e a futura imperatriz do Brasil, a Dona Leopoldina de Áustria, além de muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. Então, essa escola de Yverdon, fundada lá pelo Pestalozzi, era muito famosa, muito bem conceituada, né? A partir de 1822, residindo em Paris, Hippolyte tornou-se chefe de instituição, profissão que acompanhou o seu nome na maior parte dos documentos que assinou antes de se tornar Allan Kardec. Então, chefe de instituição era uma das funções dele, que ele praticamente acompanhou ele, né, na maior parte da vida dele. Uhum. Uma curiosidade, ainda falando aqui de Pestalozzi, da escola de Yverdon, Allan Kardec se saiu tão bem aqui nessa questão dos estudos, ele era tão aplicado, que quando ele tinha seus 14 anos, ele ingressou aqui em 1804, 1815, então ele ingressou aqui com 11 anos, e quando ele estava com seus 14 anos, já quando Pestalozzi precisava sair, o Allan Kardec, o Hippolyte, já coordenava a turma, ele já monitorava a turma, né, cobrindo então as necessidades de saída que tinha
o Pestalozzi, né? Quando o Pestalozzi precisava sair, era o Hipólito que cuidava da turma, né? Então, para ver que o rapaz tinha um desenvolvimento muito bom, ele era muito aplicado, né, nos estudos, bem entendido das coisas, né? Tá, daí, em 1825, fundou a École de Premier Degré, ou seja, Escola de Primeiro Grau, né? Foi uma instituição que ele fundou em 1825, então aqui ele contava agora com 21 anos, né? Então muito novo, já Sim. tendo um espírito já inovador, já buscando coisas diferentes, né? E na parte do ensino, principalmente, muito influenciado por Pestalozzi. Em 1826 ele fundou a Instituição Rivai. Em 1831 ele já recebeu um prêmio de primeiro lugar no concurso da Sociedade Real de Arras, em reconhecimento de suas ideias pedagógicas, né? Então ele já estava começando a ser premiado, né, por causa de ser reconhecido, né, por causa das conquistas dele, do empenho dele, né? Muito precoce e muito muito à frente, né, da época que ele vivia, né? Em 6 de fevereiro de 1832, ele casou-se então com Amélie Gabrielle Boudet. Em 1834, isso aqui achei muito interessante, ele afirmava que a criança, adquirindo conhecimento científico, rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes, não mais crerá em almas de outro mundo e em fantasmas. Olha só que curioso, né? No mínimo curioso, né? No Isso é mínimo afirmação. curioso mesmo. E a pessoa que fez essa pesquisa aqui desses dados, que trouxe essa bibliografia, ela grifou isso aqui em francês, então ela buscou esses dados em francês, ela tem isso grifado no trabalho, é um trabalho de mestrado, né? E ela tem isso aqui grifado em francês no trabalho de mestrado, né? Que são palavras dele, né? Dele mesmo. Ele que afirmou isso, né? Que a criança rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes e não mais crerá em almas de outro mundo e em fantasmas, né? Isso em 1834, uns 20 anos antes, né, dele começar a participar das mesas girantes e da parte do espiritismo. Ele era muito ativo nas sociedades, muito participativo nas sociedades científicas que começavam a surgir naquela época. Ele era membro de pelo menos 13 delas, né? Isso aqui é o que se tem registrado. Sociedade de Encorajamento para a Indústria Nacional, Sociedade Real de Emulação e de Agricultura do Departamento de Laim, Sociedade de Previdência dos Chefes de Instituição e Mestres de Pensão em Paris, Sociedade Gramatical, Academia da Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial, Sociedade de Educação Nacional, Sociedade Francesa de Estatística Universal, Academia de Arras, Sociedade Real de Ciências, Letras e Artes, Instituto Histórico, Sociedade de Ciências Naturais da França, Instituto de Línguas, Sociedade Frenológica de Paris e Sociedade para a Instrução Elementar. Aqui nós conseguimos pegar duas coisas em todas essas instituições aqui. Uma delas é que ele participou, então, do departamento de Laim, né, que vem confirmar a questão da bibliografia. E outra coisa interessante para se notar aqui é a diversidade, né, dessas sociedades, né? Quanta coisa englobada, quanto assunto distinto, né, aos quais ele Ciência, participava. agricultura, línguas, Uhum. Então, tudo. para ver que o conhecimento dele era muito amplo, né? A gente, quando começa a se envolver com duas, três coisas diferentes, já Não dá conta. de vez em quando dá uns nó, né? Então dá para ver que ele aqui tinha uma capacidade muito grande de entendimento de várias coisas diferentes, né? Bem interessante isso. Aí aqui até ele confirma, né? A ampla participação de Hippolyte em sociedades científicas nos permite identificá-lo como um savant ou polímata,
que quer dizer que é um intelectual conhecedor de várias das ciências fundamentais, né? Então, as ciências, principalmente ciências fundamentais, ele tinha uma facilidade, um conhecimento muito bom com essas ciências, né? E isso facilitava para ele bastante, né? O entendimento de muitas coisas diferentes, né? Aí aqui vem alguns dos livros pedagógicos que ele escreveu, né? E alguns que são destacados, então, né? Em 1824, curso prático e teórico de aritmética, né? Aqui ele segue o método do Pestalozzi, e esse curso ele fez para uso de professores e mães de família, porque naquela época muitas crianças, né, eram educadas em casa, né, pelas mães, né, não iam para a escola, né, então esses cursos eram utilizados nessas situações, né. 1828, plano proposto para a melhoria da instrução pública. Esse plano aqui foi coroado pela Academia Real de Arras. Em 1831, gramática francesa clássica, foi mais um, né? Então aqui já saiu de aritmética, passando por melhoria de instrução, né, por causa da educação, e agora já com uma edição de gramática francesa. 1831 também, qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época, né? Então já questionando a parte do sistema de estudo, né? 1846, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. De novo, matemática, né? Aritmética e Geometria. 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Voltou para a língua francesa, para a parte de gramática de novo. 1849, Programa dos Cursos Ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. Olha os campos que o cara já abrangeu aqui nessa altura do campeonato. Ainda em 1849, Ditados Normais dos Exames da Municipalidade e da Sorbona. Essa Sorbona é uma faculdade de teologia da Universidade de Paris. Então aqui ele já se envolveu com a parte de teologia agora, né? E ainda em 1849 também ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Isso aqui foi retirado da Wikipedia. E daí alguns dos diplomas que ele obteve durante a carreira de professor e diretor de colégio. Diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores de Colégios e Internatos de Paris, em 1829, Diploma da Sociedade para Instrução Elementar, em 1847, Diploma do Instituto de Línguas, que foi fundado em 1837, Diploma da Sociedade de Educação Nacional, constituída pelos diretores de colégios e internatos da França, 1835, Diploma da Sociedade Gramatical, fundada em Paris em 1807, esse diploma ele obteve em 1829, Diploma da Sociedade de Emulação e de Agricultura do Departamento de Ain, em 1828, Rivail foi designado para expor e apresentar na França o método de Pestalozzi. Diploma do Instituto Histórico, fundado em 24 de fevereiro de 1833, Diploma da Sociedade Francesa de Estatística Universal, Diploma da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional e Medalha de Ouro, primeiro prêmio conferida pela Sociedade Real de Arras, no concurso realizado em 1831 sobre Educação e Ensino, né, que foi aquilo que a gente já viu antes. Então, várias dos diplomas e premiações que ele conseguiu nesse período que ele recebeu, né, nesse período que ele era professor, diretor de colégio. Em 1854, Hippolyte tomou conhecimento do fenômeno das mesas girantes, através de um amigo de longa data, que era o magnetizador Auguste Fortier. Na ocasião, Hippolyte recebeu a notícia com total desinteresse, não deu a mínima importância para aquilo. Meses depois, Fortier narrou uma nova descoberta. As mesas respondiam a perguntas formuladas pelos assistentes. A essa informação, Hippolyte respondeu:
Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Ou seja, não deu a mínima para aquilo, né? Tipo, não acredito, só acredito vendo e ainda tem que provar para mim que, né, que não é uma mesa, que há um ser pensante, né? Em 1855, Hippolyte recebeu novas notícias das manifestações por meio de um amigo, o Sr. Carlotti, que lhe falou pela primeira vez da intervenção dos espíritos nas sessões, o que aumentou ainda mais a desconfiança que ele tinha a respeito dos fatos relatados. Quer dizer, se até aqui ele já não acreditava, então daqui, né, quando falaram de espírito, aí mesmo que ele não acreditou, né? Mas, tempos depois, nesse mesmo ano, Hippolyte relata essas informações, ele conversa, né, com o Sr. Patier, que é um funcionário público, e que, pela grande instrução e um caráter grave, né, uma pessoa muito séria, muito calma e bastante frieza, conseguiu convencer, então, Hippolyte a assistir uma sessão mediúnica, dando início, então, a pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto. Ou seja, né, ele demorou muito tempo, né, duvidando dessas informações, não acreditava de forma nenhuma, né? Uhum. Então, não foi uma coisa que aconteceu assim do nada, né? Ele retrucou bastante isso, ele tinha bastante dificuldade de, como uma pessoa de ciência, provavelmente muito cético, né? Tinha que ter provas. Então, ele teve que ter uma pessoa, né? Que foi aqui no caso o Sr. Patier, que foi a pessoa que, vamos dizer assim, quando ele viu que esse falou, vai lá dar uma olhada, né, vai dar uma pesquisada, vai ver realmente, né, e tal, daí primeiro que ele, né, opa, então vamos dar uma olhada para ver se acontece alguma coisa, se isso realmente existe ou não, já que estão falando, né, então vamos ver de perto. E aqui, então, eu cito a fonte, né, que é um trabalho de mestrado, né, chamado Método de Allan Kardec para Investigação dos Fenômenos Mediúnicos. Na verdade, justamente o trabalho, a dissertação de mestrado, é em cima do método que Allan Kardec utilizou, né? Então, esse aluno, Marcelo Goulão Pimentel, esse trabalho foi apresentado em fevereiro de 2014 no Núcleo de Pesquisas de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ah, que legal. Um embasamento, né, que ele teve, eu trago aqui, ó, que eu achei muito interessante. Os objetivos dele: identificar e analisar o método de investigação empregado por Allan Kardec em suas investigações das experiências mediúnicas, e o método. A pesquisa se concentrou na leitura e na análise no idioma original, né, ele foi pesquisar lá no francês, de toda a obra publicada por Kardec. Nossa. Toda a obra, seus livros, os 12 volumes da Revue Espírita, que é a revista espírita, né? E foram obtidos e analisados documentos originais inéditos de Kardec. Fontes secundárias foram utilizadas como ferramentas de interpretação e contextualização do trabalho de Kardec. Então, né, tem um embasamento muito legal, eu achei muito interessante, porque a maioria das bibliografias que a gente tem são baseadas em obras traduzidas, né? Então sempre estão propensas a erro, né? Então esse Marcelo Goulão Pimentel, né, que fez essa dissertação de mestrado, ele foi buscar essas informações nas obras originais, nas informações originais, nos livros originais, lá no francês mesmo, para conseguir essas informações, né? Então aqui tem alguma coisa dele, uns monumentos dele que ele tem lá em Lyon, na França, né? Eu não cheguei a procurar lá em Bourg-en-Bresse, porque eu fui ver isso só agora, né, que eu não tinha localizado, que nem comentei contigo lá no começo, eu não tinha localizado a cidade até então. Então, isso aqui é lá em Lyon. E aqui eles dizem que ele nasceu em Lyon, né, na rua Sala, número 76. Né? Então, eles fazem aqui
pedagogo, espiritualista e codificador do espiritismo, né? Então tem esse memorial lá na cidade de Lyon. E aqui o cemitério lá em Paris, é o cemitério Père Lachaise, né, lá em Paris, na França, onde tem o busto dele, né, onde está enterrado Allan Kardec, e diz que é um dos túmulos mais visitados desse cemitério, né? Tem inúmeras celebridades enterradas nesse cemitério, mas um dos túmulos mais visitados é o de Allan Kardec. Legal. E da parte do professor Allan Kardec era isto. Eu acho bacana porque tem bastante curiosidades quando a gente vai pesquisar, quando a gente se aprofunda um pouco. É Sim. muito interessante, que abre muita coisa, né? Que a gente pega, se a gente só lê o livro, ou só lê o ESD, ou Uhum. se baseia num conteúdo só. Eu lembro que quando nós tivemos esse ESD, essa parte, ainda a questão da bibliografia do Allan Kardec fui eu que fiz na época. A Cristina separou a turma em 4 grupos, acho que foi 4 grupos, se não me engano, e cada grupo apresentava uma coisa. O meu grupo ficou com a parte da bibliografia, né? Então, eu pesquisei bastante coisa da bibliografia, mas, tipo, o que entrou agora, o que apareceu agora aqui, para mim é tudo coisa nova, né? É como se eu nunca tivesse visto. É interessante isso. Que a gente parece que sempre tem uma informação a mais que acaba escapando, né? Legal, bastante coisa mesmo. Eu até estava procurando ali no Kindle, tinha uma bibliografia dele, acho que eu até li, mas agora eu não achei mais, não sei onde é que está esse livro. Mas Uhum. eu já li alguma coisa, agora eu não sei de quem que escreveu essa bibliografia também. Ah, eu Sei porque tenho uma sumiu meu aqui. Kindle. Deixa, biografia de Allan Kardec, de Júlio Abreu Filho. Eu tenho uma até baixada aqui no meu computador, que é de Júlio Abreu Filho. Não sei se é essa, não achei ele. Uhum. Eu posso até colocar depois. Ela não é muito extensa, eu acho que é uns 42 páginas, alguma coisa assim. E com Uhum. bastante assunto, bem interessante. Sempre traz alguma informação a mais, né? É interessante Sim. essa parte, né? É, aquele da história do espiritismo eu tinha, né? E aí eu Uhum. comecei a ler de novo, mas ele assim, até ele entrar no assunto, ele demora, né? Porque ele fala toda essa parte, ele explica, faz a biografia também do Arthur Conan Doyle e Uhum. fala bastante por que que eles resolveram fazer esse livro, né? Como é que eles fizeram tudo. Então Uhum. eu ainda tô nessa parte ainda, comecei o prefácio agora, ainda nem entrei ainda no assunto. Uhum. Eu cheguei a baixar um livro que a gente comentou lá, nem lembro mais o nome do Emanuel Swedenborg. Eu baixei o Céu e o Inferno dele, mas eu comecei a ler ele, mas para ler no celular eu tenho muita dificuldade de ler no celular. Aí geralmente eu vou ler quando eu já estou deitado, né? Daí, Aí dorme, né? meu Deus, 5 minutos de leitura já é uma eternidade, né? Daí aquelas letrinhas miúdas, é muito complicado. E assim, o começo é bem que nem falasse, a mesma coisa ali da história do espiritismo. É, tem muita coisinha que, tipo, parece que não tem nada a ver, né? Claro, depois. É, eles contam tudo, né? Tudo como é Sim, que foi feito e daí mas às vezes, às vezes se tu não lê, tu perde alguma coisa também depois exatamente. lá na metade do livro, tu, né? Acaba complementando lá na frente, É, exatamente. Uhum. Bom, então para hoje era isso. Mais algum comentário, de repente queiras fazer, alguma dúvida, Andressa? não, vou pesquisar um pouco mais do Allan Kardec também. Hum. Fiquei mais curiosa e fiquei curiosa desse cara que escreveu esse trabalho aí. Ver se eu Aham, não acho alguma coisa dele, ver se ele escreveu alguma outra coisa também. aham. Eu tenho esse trabalho, até eu tenho baixado aqui também, eu posso colocar depois depois eu passo ali no Whats, É, ele se provavelmente interessa. deve ser um espírita, né? Estudante, e coisa, deve ter mais Provavelmente, coisa sim. feita, né? Talvez, ou um Para vídeo, ou sei lá, uma coisa assim. ter pesquisado a respeito, né? Uhum. Tinha que, no mínimo, ter conhecimento, né, do que se tratava para ir pesquisar a respeito dele, né? Então tá. Então vamos fazer
nossa prece de encerramento, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Criador, com nosso corpo, nosso espírito, em paz, em harmonia, numa sintonia boa, agradecendo a mais essa oportunidade que tivemos de conhecer, aprender, se instruir a respeito da nossa doutrina espírita, agradecendo pela possibilidade de estarmos aqui, de vermos esse conteúdo, agradecendo pela oportunidade de evoluirmos que estamos tendo. Aproveitamos para pedir aos nossos irmãos que junto conosco, junto com a nossa energia, nos auxiliem a ajudar aqueles inscritos nos livros das casas, para que recebam o alento, para que recebam o auxílio necessário, paz, energia, amor, que isso acalme, que auxilie, que coloque-os numa situação um pouquinho melhor. Pedimos também pela água do nosso ambiente para que seja fluidificada e receba o remédio importante, necessário para a nossa saúde, para o nosso ser, que nos complete, que nos complemente, que nos permita tomar decisões boas, sábias, dentro da conduta moral, dentro da conduta ética, adequada, ensinada por Jesus. Tenhamos uma ótima semana e que possamos fazer sempre mais e melhor, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Que assim seja. Que assim seja. Beleza, então, Andressa? Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Uma ótima semana. Obrigada, você também. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.